Boa noite, tudo bem? Eu sou o Flávio Henrique, para quem não me conhece, sou gestor de segurança e CEO da Chema Cursos e Consultoria em Segurança. Viemos aqui hoje para falar sobre duas ferramentas, né, a PDCA e a 5W2H, que usamos no planejamento estratégico. Recapitulando, o vídeo passado, falando sobre planejamento estratégico, né? Vimos qual o conceito de planejamento estratégico, o que é, né? O que quer dizer planejamento estratégico e quais são as premissas. Vimos também qual é o resultado de você não planejar, você entrando em um plano, em um objetivo, em uma meta. Vimos o que acontece se você não planejar, né? Como eu falei no vídeo passado, tudo que nós viemos a fazer, temos que planejar, né? Seja na parte empresarial, ou seja na nossa vida, né? Quando a gente tem algum objetivo, tem alguma meta, se nós não planejarmos, estamos com uma grande porcentagem, né, em relação ao fracasso, né? A gente parar pelo meio do caminho e não conseguir, né, chegar aos nossos objetivos. Então, uma das premissas do alcance, para a gente alcançar nossas metas, é o planejamento, né? Então, tanto na nossa vida como na parte empresarial, né, que é um assunto muito importante e é o objetivo de toda empresa, né? Toda organização trabalha em cima de metas, de processos, mas como você vai fazer isso? Como você vai estar em uma organização e alavancar as suas vendas? Como você vai detectar, né, o que está acontecendo, né, dos prós e os contras na sua empresa? Então, hoje nós vamos falar dessas duas ferramentas que nos ajudam a detectar se estamos indo no caminho certo, o que precisamos ajustar, o que devemos fazer quando nós encontramos, né, algo que tem nos impedido, né, de alcançar as nossas metas. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a matriz PDCA, né? PDCA, que as suas iniciais, né, são iniciais de palavras em inglês que significam planejar, executar, checar e ajustar. Então é dentro desse parâmetro que seguimos, né, nessa matriz para a gente poder ajustar nossos processos. Como eu falei no outro vídeo, não adianta você planejar, né, eu quero chegar aqui na meta, eu quero chegar em algum lugar, se você também não revisar os processos, se você não ficar em cima e ver se realmente os processos criados estão indo de acordo com a meta estabelecida no começo, lá quando você planejou. Então, vamos primeiro falar agora sobre planejar. Planejar é estabelecer os objetivos, os processos necessários para que se chegue até o objetivo final, né? Que é estabelecido no nível gerencial, né? Da empresa. Então, que primeiro se estabelece, senta para planejar. Então, toda empresa tem uma meta, a gente quer chegar aqui, mas como nós fazemos para poder chegar aqui? Então, esse é o começo, o planejamento. Então, essa é a primeira etapa dessa matriz PDCA, planejar. Nessa etapa se define os pontos e os procedimentos que serão seguidos em todo parâmetro, né, para que se cheguem até as metas. Então, planejar, anotem aí, é o primeiro ponto dessa matriz PDCA que nos ajuda a estabelecer regras e processos para que se chegue até as metas. Então, começamos agora, planejar. O segundo ponto é executar, implementar, né, todo o plano que foi
é feito, né, para executar o processo. Antes de iniciar essa fase de execução, né, deve-se treinar todo o seu efetivo, todas as pessoas envolvidas, né, para que todas elas pensem da mesma maneira, sigam uma visão da empresa. Por isso que é necessário que todas as pessoas envolvidas estejam numa visão só, numa diretriz, numa sequência que a empresa vai seguir, né? E que tem que ser a visão de todos os que estão envolvidos. Todos eles têm que estar cientes da sua participação e do que vai fazer, né? Para que esse processo todo criado para alcançar as metas sejam batidas, sejam estabelecidas, né? E sejam concretizadas dentro de um planejamento. Então, para garantir que todos eles estejam comprometidos, né, conforme o planejamento, como tudo foi feito na etapa anterior, que é planejar. Então, o primeiro passo antes de executar é treinar, você preparar, né, fazer com que todos os envolvidos façam parte, né, se sintam parte do projeto. Então, a segunda parte, né, a primeira foi planejar, a segunda, executar. Agora vamos para a terceira, né? Para a terceira palavrinha, que se chama checar. Então, quando você planeja, né, um objetivo, depois entra para poder executar aquele plano estabelecido pela empresa, né, as metas. Então, o terceiro passo é você checar, porque quando você começa a executar, né, todo o planejamento no começo, você começa a ver se tudo seguiu conforme o planejado, né? Você começa a executar e através da sua execução, você vai começar a coletar dados do que foram bons e o que foram ruins. Então, quando você começa o processo, né, você acompanha esse processo de planejar e executar, você tem que estar bem perto, né, tudo alinhado, para que você tenha como gerenciar esse processo e poder identificar, né, se houve falhas nesse processo. Então, a terceira palavra é checar. Então, checar o resultado, que é entre o medido e o coletado na etapa anterior, né? Você vai fazer um parâmetro do que você tem e qual era a meta. Então, o resultado entre os dois, você vai coletar e vai saber, né? Vai identificar, talvez, por que você não conseguiu atingir aquela meta ainda. Então, isso é muito importante, como foi falado no vídeo anterior, de você coletar dados para poder gerenciar, que você não gerencia nada se você não tiver dados, né? Como você vai saber o que está acontecendo na sua empresa ou então na sua vida pessoal mesmo, se você não tiver dados? Se você quer se organizar também financeiramente, até na sua vida pessoal, primeiro você tem que anotar. Você planeja onde você quer chegar, planeja o que você quer fazer, os seus objetivos, os seus sonhos, e você começa a traçar aquele plano. E começa a anotar tudo que você tem feito, né? E através da sua estratégia que você montou, esses dados que chegam até você, você vê se você está indo no caminho certo ou não, né? Então, depois desses dados coletados, nós começamos a ir para a próxima fase, né? Que é o do PDCA, né? Que é o último, que é o ajustar, né? Depois que você coletou os dados, do seu processo, você vai começar a entender o que você fez certo e o que você fez errado, entendeu? E se você está realmente indo na direção planejado, lá no começo, entendeu? Então vamos lá, a quarta palavra, ajustar. O que é ajustar? É tomar decisões corretivas
sobre as diferenças significativas entre os resultados reais e os planejados. Foi o que eu falei, né? Você, depois de ter esses dados nas mãos, você vai ajustar você vai olhar o que realmente foi planejado e o que você traçou como meta, né, para você alcançar. Então é isso. Mas você está numa empresa, você está nesse processo, aí você pergunta, Flávio, o que eu vou usar, né, para poder ajustar esses processos? Né? O que eu vou fazer? Como eu faço para... Qual ferramenta eu uso para poder corrigir os processos? Esse processo é justamente temos uma ferramenta chamada um plano de ação, né? Que é muito executado nas empresas, que se chama 5W2H, né? Que nada mais é de um checklist administrativos de atividades, de prazos, responsabilidades, que devem ser desenvolvidos com clareza e eficiência dentro das organizações, por todos os envolvidos no projeto. São diretrizes que têm a função como definir de como será feito, por que será feito, onde será feito, quem irá fazer. Então, anote aí essas perguntas, né, essas diretrizes que você tem que estabelecer para conseguir identificar o seu erro, o que você quer corrigir e o que você tem que fazer para corrigir, né, esses erros dentro dos processos criados da sua empresa, da sua organização. Né? É uma ferramenta bem simples, que não precisa grandes avanços tecnológicos. Eu acho que num quadro mesmo você consegue montar uma tabela que consiga definir bem mesmo essa matriz, né? Essa 5W2H, e vai te ajudar muito a direcionar o que você tem que fazer para corrigir as falhas. A sigla é formada pelas iniciais em inglês das 7 diretrizes. O seu significado é, o primeiro, anote, o que será feito? Né? O que será feito para você corrigir? Então a resposta nada mais é do que o objetivo que você quer alcançar. Será feito melhorias na produção? No aumento de vendas? Alguma manutenção que você tem que fazer? Então essa pergunta vai te direcionar para onde você quer corrigir e o que você quer corrigir. Então essas perguntas não podem se deixar de se fazer, porque elas vão te dar clareza do processo de correção que você tem que ajustar. Entendeu? Então a primeira, o que será feito? Né? A resposta nada mais é do que o objetivo que você deseja alcançar. Vamos para a segunda. Por que isso será feito? Né? Tem que deixar bem claro quais os motivos que justificam aquela ação. E para melhorar algo, resolver um problema, ou o quê? Por que você está fazendo aquilo? Então isso tem que ficar bem claro nesse processo, o porquê, qual é o motivo que você está querendo corrigir. Entendeu? Primeiro, o que será feito, qual a correção que você vai fazer? Segundo, por que será feito? Né? Que é o motivo que justifica, né, todo esse plano de ação. Então essa é a segunda pergunta. Vamos lá para a terceira pergunta. Onde? Em que local será feito isso? Então, essa é uma das perguntas que tem que estar bem estabelecidas. Muitos pulam essa parte da planilha porque consideram o local sempre ser a empresa em si. Mas não, tem que sempre ficar especificado aonde, qual seção, qual local vai fazer essa correção. Entendeu? Todas essas perguntas são necessárias para que quem for fazer, estiver envolvido, tenha um bom entendimento do processo que está sendo executado, da correção que está sendo executada.
Então essas perguntas deixam bem clara, não deixam dúvidas do que você do que vai ser feito, né? Então a gente essa planilha é tão simples que podem ser usadas na mais diversas áreas, atividades, né? Bora botar dentro de um estabelecimento, um comércio, né? Uma loja de roupa, uma loja de salgados, o que for, qualquer atividade, você pode usar isso, né? Sobre o controle até de vendas, né? O porquê que não está tendo a venda, né? O porquê, qual é o plano de ação que você vai usar, né? O que está de errado, o que você pode melhorar, né? Então essas perguntas, essa matriz 5W2H, então ela é de fácil manuseio, não tem bicho de 7 cabeças, não tem algo astronômico, né? Poxa, as pessoas bem simples conseguem usar ela, né? Porque é de fácil entendimento, é de fácil uso, né? Para as pessoas, e tem um de grande valor, porque estabelece o que você vai fazer dentro da organização, dentro do comércio, né? Porque o lugar que não tem uma organização, não tem processos, é um lugar desorganizado. E vimos no outro vídeo que as pessoas, a organização que não se planeja, ela perde em fidelidade com os clientes, perde em inovação, perde em concorrência, né? Vários pontos que a organização perde. Então, seja lá você que tem um pequeno estabelecimento ou um grande estabelecimento, uma grande empresa, serve para você. Ah, eu tenho uma banquinha de vendas, eu tenho uma lojinha de aparelhos de celular. Não importa. Essa é uma ferramenta que vai te direcionar para dentro dos seus objetivos. Entendeu? Então, quando você começa o planejamento. Primeiro nós fizemos a matriz SWOT no vídeo passado, né? Que a matriz SWOT nos ajuda a entender o que é a empresa, os pontos fortes e os pontos fracos, o fator externo, que não é algo controlado pela empresa, pela organização, mas que podem prejudicar no alcance das metas. Entendeu? Então, é preciso fazer primeiro essa análise SWOT, né? E quando você entender quais os objetivos da organização, entender os prós e os contras, assim você começa a planejar, né? E essas são duas ferramentas que nos ajudam a nos direcionar para a meta alcançada, para ser alcançada, né? Então, vamos lá para a terceira pergunta. Não, desculpa, a quarta, né? Quarta pergunta: quem irá fazer? Quem irá ser o responsável por todo esse processo? Sabe o objetivo inicial? Quem irá te ajudar a alcançá-lo? Será que para chegar lá é preciso a elaboração de diversos processos, ações? Quem ficará responsável por cada ação? Então, tem que ficar muito bem estabelecido que para a correção desses processos, para o ajuste, quem é o responsável por aquele ato? Então, isso tem que ficar bem estabelecido, né? Nesse processo de correção, de ajuste, nesse plano de ação, né? Dentro do seu estabelecimento, das suas metas. Então quem irá fazer? Quem irá estar responsável, né, por esse processo todo? Então tem que ficar também bem claro para as pessoas que é um responsável por isso, né? Vamos agora para a quinta pergunta a ser respondida. Quando será feito? Todo bom planejamento possui um prazo determinado para que o objetivo principal possa ser alcançado. Assim, nesta parte,
a resposta deve ser uma data para a execução da ação, né? Quando será feito? Então tem que começar, né? Quando isso? Ó, já respondemos o que será feito. Por que isso será feito? Em que local será feito? Quem irá fazer? Agora a próxima pergunta é quando será feito? Porque precisamos estabelecer um prazo, porque todo o processo, né? Todo o processo ele precisa estabelecer metas até de tempo, né? Tem processos, tem metas que são a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, tem que ficar bem estabelecida essa parte do bom planejamento, do prazo em cima disso, para que dentro do prazo você possa também revisar para ver se todo esse processo de ajuste tem dado certo. Então, vamos lá. Você montou um plano de ação sobre as vendas da organização, da empresa que você está trabalhando, né? Tá as vendas baixas. Então, desde o momento que você cria um plano de ação sobre essas vendas, então você precisa determinar um tempo, né, sobre esse plano de ação para que você consiga enxergar se realmente deu certo, né? Quem é o responsável por isso, o que você vai fazer para essas vendas atingirem o nível que a organização, que a empresa acha ideal, né, como foi planejado, né, e o prazo que a gente vai conseguir ajustar isso para alcançar. Então, cara, isso é um planejamento top. Por mais simples que possa ser, é algo que é bem direcionado ao foco, aonde que você quer corrigir, né? Algo bem simples que uma pessoa não precisa ter algo astronômico, né? Alguma pessoa, um QI muito alto, não. Uma pessoa simples consegue fazer essa matriz, né, esse 5W2H, e consegue com certeza chegar ao objetivo. E isso o PDCA, na verdade, é uma matriz que você vai girando, né? Planejar, executar, né? Planejar, executar, checar e ajustar. Então, quando você termina de ajustar através desse processo do 5W2H, você monta esse plano de ação para corrigir, você volta de novo para lá de novo. Você vê o teu planejamento, entendeu? Você volta ao primeiro ponto que você partiu, né, sobre o teu planejamento, porque muitas das vezes acontecem fatores externos, né, e interno dentro de uma organização que muda todo o seu planejamento. Essa pandemia foi uma, né, que chegou e através da pandemia as empresas tiveram que mudar todo o seu planejamento, toda a sua estrutura, né? E depois vamos falar sobre isso, a continuidade de negócios, né, que uma empresa tem que estabelecer, né, seja ela pequena, média ou grande empresa, diante disso, porque tem tem fatores internos que a empresa tem como controlar, né, tem como corrigir, mas existem fatores externos que não tem como controlar. Então a empresa tem que se preparar, a empresa tem que fazer uma gestão que estabeleça a continuidade de negócios. Porque a empresa que no meio dessa pandemia não se adaptou, não montou o seu plano de continuidade de negócios, ela afundou, ela fechou. Entendeu? Ela fechou. Então é isso. Essas são as ferramentas. Essas são as ferramentas que a gente tem, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Que é como será feito? Como será feito?
ele detalha qual processo será feito para atingir o objetivo, né? Tem que ser o mais específico possível, né? Como será feito, o objetivo lógico, né? Como será feito todo esse processo, né? Tem que estar bem estabelecido, né? Para que a gente consiga detalhar, né, todo o nosso processo, todo o nosso ajuste. Então é muito simples, né, essa pergunta. E a próxima é: quanto irá gastar com isso? Né? Isso é muito importante também, você estabelecer quanto você irá gastar nesse projeto, né? Porque vai estabelecer, você não pode deixar de incluir todas as despesas nessa ação, né? Sobre equipamentos, processos, porque isso é muito importante. Isso vai interferir, né, em todo o processo que a empresa faz, né? A parte de finanças, a parte de acompanhamento de lucros, né? Até de estabelecer como falamos no vídeo passado, sobre os indicadores de lucratividade, né? Que são, porque muitas empresas, elas lucram, vendem muito, mas quando vai ver o caixa, não tem quase o lucro, não tem quase nenhum, porque quando for ver, ela está gastando muito, entendeu? Então, essa é uma pergunta também muito importante, o quanto você vai precisar gastar, né, para fazer essa melhora, quanto você vai precisar gastar para ter esse direcionamento, né, para ajustar, né, todo o teu processo. E é isso, né? Então essas são duas ferramentas que nós estamos tá disponível, né? Tanto no planejamento estratégico empresarial, como também no planejamento familiar, né? Essas análises, né? Você pode usar não só no âmbito empresarial, no âmbito de organização, como também no planejamento financeiro de casa, né? Das suas metas, dos seus objetivos. Então, vamos recapitular, né? O PDCA, né? Que é planejar, executar, checar e ajustar. São a nossa ferramenta, né, de PDCA, né, sobre os processos que você vai estabelecer, né? E nós temos essas perguntas também como plano de ação, como plano de correção, como plano de ajuste em cima de todos os procedimentos, porque quando você começa a checar se teu processo está sendo como planejado, né? Então se você não conseguir atingir os seus objetivos, você tem que montar um plano de ação para corrigir, né? Para ser de acordo com o que foi planejado no começo. Então é aí que entra o plano de ação, é aí que entra a 5W2H, com essas perguntas que são feitas, né? O primeiro, o que será feito? Segundo, por que será feita? Terceiro, onde será feito? Quarto, quem irá fazer? Quinto, quando será feito? Sexta pergunta, como será feita? Sétima pergunta, quanto você irá gastar? Então, essas são duas ferramentas imprescindíveis no planejamento estratégico, tá? Para a gente ter um controle dos processos estabelecidos do planejamento empresarial, para você alcançar as metas, né, estabelecidas pela organização, pela empresa. Então, essas são duas ferramentas que nos ajudam, nos norteiam para
uma direção que é alcançar essas metas, né? Então, eu espero que esse entendimento, né, esse conhecimento te ajude, né, que quando você for montar um planejamento, né, você consiga, através desse conhecimento, direcionar, né, para você alcançar as suas metas. É isso, através de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E eu falo, incentivo, estude, busque conhecimento. Se você quiser chegar em algum lugar, quiser fazer a diferença em algum lugar, é através do conhecimento. E só conhecimento pode mudar a sua vida. Tá bom? Então, essa foi mais uma oportunidade que estivemos aqui falando sobre essas duas ferramentas do planejamento estratégico. Eu espero que esses conhecimentos possam ser bênção na vida de vocês, possam direcionar, possam ajudar, né? Contem comigo. Estamos também com uma página no YouTube, né? Um canal no YouTube, e eu convido a você para poder estar com a gente no canal, né? Se inscreva, ative o sininho para as atualizações, né? Os novos vídeos, e visite as nossas páginas da Shema Cursos em Consultoria, né? Temos a página no Facebook, Shema Cursos, temos também o nosso site www.shemacursoseconsultoria.com.br. E é isso, né? Te agradeço pela sua confiança de estar aqui nessa live, e que venham as próximas para a gente estar junto aí, compartilhando conhecimento, e que eu possa ter oportunidade cada vez mais de estar junto com vocês, dividindo o que foi me passado, né, outrora. Então, agradeço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.